pensando como é que é estar lá, ao lado desses caras, comandar um programa na ESPN com o Juca, com o Trajano. Imagino o quanto deve ter pesado a perninha ali no primeiro dia, né? Putz, o primeiro dia? Nossa senhora. O primeiro dia foi assim. Bom, falei pra vocês que eu fiz jornalismo muito influenciado pelo Linha também, né? Várias coisas, mas o Linha tem um peso monstro na minha escolha. E quando eu fui pra ESPN, o Linha... Pô, até o Sport Center. O Sport Center eram programas que eu olhava e falava, bom, isso aqui, pra ancorar isso aí, vai ficar uns 10 anos aí, 15 anos, tem que ficar na emissora pra eu chegar lá, né? É tipo o Jornal Nacional da parada. É, entendeu? É. O Linha é bem isso. Apesar do Linha não ser um formato de jornal, mas é esse peso, essa coisa, né? Eu falava, putz, vai demorar, mas vou seguir o meu caminho, vou trilhar o meu caminho aqui, vou fazer as coisas que eu tenho que fazer, o que me passarem e bora lá. Sport Center aconteceu em 2 meses, né? Uma loucura. Sport Center de meio-dia, era 11h30 da manhã, em 2 meses aconteceu. E ainda cobri o Amigão no Sport Center à noite. Aí eu falei, meu, pelo amor de Deus, tô cobrindo o Amigão. Eu tinha, pô, sei lá, tinha 5 meses de casa. Caramba. Sei lá, negócio assim. Claro que tomei umas porradas, porque o pessoal fica, é o Amigão. Eu não tentei ser o Amigão. Eu falei, não vou ser o Amigão, sou eu. Acabou, né? E não tem como você não rir ali, cara, com o Antero e tal. Umas situações assim, malucas. Mas aí o Linha, eu nunca me esqueço, 9 de setembro de 2013. Porque era aniversário da minha mãe. E eu tava indo pra Santos. Eu falei, eu vou lá pra Santos e tal, ver minha mãe, passar o aniversário com ela, porque as coisas de aniversário tá muito difícil, às vezes, durante a semana e tal, você tá aqui, tem trabalho. E eu sei que eu tava saindo da ESPN, já tava na rua, e aí a Cris Freitas, que era a responsável pela escala, né, a gestão de talentos lá, ela falou, William, queria te pedir uma coisa, será que dá? Eu falei, fala, Cris. Eu falei, então, porque naquela época tava uma transição, porque o Palomino já tinha a função dele de diretor lá e tal, e não dava mais para ele ficar tocando barco, fazer o linha e tal, não sei. Então tava definido o Paulo Andrade, só que aí não tava em dúvida de saber quem seria um substituto do Paulo Andrade, porque uma hora vai narrar um jogo, uma hora vai fazer uma coisa ou outra. E o Everaldo fez, o Dudu fez, mas o Everaldo tinha NFL, tinha NBA, tinha um monte de coisa, o Dudu tinha o pontapé, tinha um monte de coisa também, tinha jogo para narrar. E aí ela falou assim, olha, a mulher do Paulo Andrade teve um probleminha, acho que tinha ficado doente, alguma coisa assim, e eu queria saber se você pode fazer o Linha hoje à noite. Falei, nossa. Falei, Caraca, de surpresa. Só que é aquele momento que não tem, talvez, não sei, perhaps, sabe? Uma coisa não tem. Vou! Claro, a chance, né? É a chance, né? Falei, gente, mas eu tô há 2 anos e meio aqui, já vai pintar isso no colo, assim. Muito embora, eu falei, vou fazer um e ok, um dia volta, né? Mas esse que eu fizer, eu tenho que fazer... Bem feito. Bem feito, né, cara? Fazer bem feito pra quando precisar, ele fez direitinho e tal. Eu falei, vou. Cara, o programa era às 9 da noite. Ela me pediu isso, era umas 2h30, 3. Entre 3 horas da tarde e 9 da noite, são 6 horas. Pra mim, pareciam 6 meses. Falei, cara, não é possível, tem que chegar. E aí eu fui, sentei, falei com o Calvoso, que era o editor-chefe. Você lembra da formação? Cara, sabe me dar um branco? Eu sei que tinha o Trajano, tinha o Juca, se eu não me engano tinha o Mauro. Eu não lembro nunca quem era o quarto elemento. Se era o Arnaldo. Eu sei que tinha o Trajano, tinha o Juca e tinha o Mauro. Eu juro que eu não lembro que era outro. Se era o Mauro, se era o Gian, se era o Arnaldo, se era o Gian. Quem é que tava? Incrível isso, cara. Isso meio que... E aí eu sentei à mesa, olhei para um lado. Tinha o Calazans do Rio e o Márcio Guedes. Sim. Faleceu. Tinha os 2 do Rio ainda. Então era uma formação de 4 aqui com 2 lá, 6. Era a clássica, né? A clássica. E eu sentei lá e falei, meu, olha o tamanho desses caras aqui. E olha o meu tamanho, cara. Só vou tocar de lado. Essa foi a tática. William, não inventa. Porque esse povo aqui, embora vai te ajudar, tinha sensação, os caras vão, né, os caras ajudam. Esses caras vão me ajudar. Até porque eu entrei na TV uma contratação do Trajano. Então o Trajano não ia me ferrar no ar. Né? Sim. E os caras super de boa. O Kifuri sempre foi super de boa ali também, o Juca. Só que eu falei, o que eu tenho que fazer aqui é não falar nenhuma coisa que pareça uma merda.
Mas tudo que eu falava ali perto deles parecia uma merda, sabe? Eu sou nada perto desses caras. Que diacho, né, meu? Que loucura. Aí eu tentei não abrir a boca muito e tocar, distribuir. Conversei bem com o Calvoso antes, tava fechando o programa, trocamos uma ideia e tal. Pá, claro que eu tava informado, óbvio, né? Da segurança. Só que a questão é sentar ali e começar a distribuir o jogo com os caras. E até que eu tenha distribuído com os 6, eu tava tipo o Ceará e Mirassol. Só que não tinha ninguém pra escorar, né? Eu tinha que distribuir. E, cara, passou. E foi essa tática. Não ousa, faz o feijão com arroz. Meu pai sempre fala isso, velho. Cara, sempre. Faz o feijão com arroz. Com o tempo, você vai poder fazer umas coisinhas melhores. O cara que começa a cozinhar, ele não começa a cozinhar, fazer um foie Fazendo uma lasanha, né? Lasanha. Ele não vai inventar muito, entendeu? Faz o feijãozinho com arroz, filho. Aí fui lá, fiz o feijão com arroz, só distribuir, tal, ouvi, né? E tu já acompanhava muito linha, tal. E aí foi. Aí terminou o programa. Aí no dia seguinte, ou 2 dias depois, a Cris chegou pra mim. Você gostou de fazer o linha? Eu falei, gostei. Então tá. Tá definido agora. O Paulo vai tocar. A gente tava procurando substituto. É você agora fixo. Vai ser fixo no linha. Porra. Falei, graças a Deus. Que bom. E aí a passagem no linha, ela ainda incluiu a Copa de 2014, porque isso foi em 2013. Aí eu fiz um que outro sorteio pra Copa. Eu fiz o linha e tal. E aí você vai ficando mais à vontade. É história, né? Você vai ficando mais à vontade. E a Copa de 2014 foi o momento que realmente me solidificou no linha. Porque era pro Paulo fazer bastante linha, óbvio. Ele é, não é que ele é o cara até hoje. É ele. E ele ia narrar jogos e tal. Só que no final das contas, o Paulo acabou narrando mais do que se esperava. Teve um período lá que ele ficou meio afônico, tinha que se preparar pra final e tal. E acabou que eu fiz um monte de linha de passe. O clássico do 7-1 que tem aquele discurso do Mauro que viralizou. Sim. O PVC, o Gilca Era o lá. William. É você? Era eu. Era ele. Era eu. E quando eu comecei a fazer os linhas da Copa, eu falei, bom, já faço feijão com arroz, eu vou colocar um temperinho aqui. Então eu procurava fazer um editorialzinho mínimo ali, com relação ao jogo e tal, etc. E eu nunca me esqueço que o 7-1, eu fiz uma relação, sabe aquela música do Titãs lá, O Pulso Ainda Pulsa? E o Pulso Ainda Pulsa, fala várias doenças e tal, não sei o quê. Eu fiz uma relação com a atuação da seleção e a letra da música. Entendeu? Tipo, apatia, vergonha e tal. E o pulso ainda pulsa. Será que o pulso ainda pulsa e tal? E eu fiz essa abertura pro 7-1. Esse jogo foi impactante, né? Porra, impactante. Na época foi a maior audiência do Linha de Passe na história, assim, porque realmente o 7-1 foi uma coisa... E o pessoal sabia. Se quiser passar pano na seleção, não é com a ESPN. Pô, era muito isso. A ESPN era vista como amarga, exatamente, azeda. mas que tava ali para falar a verdade, né? E com a seleção não pegava leve, não. Fala, você fala. Não, eu queria te fazer uma pergunta. Você falou assim, o Paulo Andrade é o cara ainda no linha de passe. A gente já teve aqui, por exemplo, com o Kleber, que falou muito do momento que ele sempre, nos principais dias, nos principais programas, nos principais jogos, melhor dizendo, ou nos principais dias do Bem Amigos, etc., era sempre o Galvão e ele era o substituto. E lidar com isso também é uma coisa que você se acostuma, etc. Nessa questão do Linha, que ainda é o principal programa da ESPN, em termos de audiência, acredito, né? Não sei. Não, de audiência, em termos de relevância. Para você ser, durante 10 anos, o substituto do principal apresentador, você precisa estar com a questão do seu ego muito bem controlada dentro de si e não rola um desejo de chegar assim, puta, um dia eu quero ser o cara desse programa. Não, o dia que tiver que ser. Não tem uma... Como é que é pra cara, você? Cara, é o Paulo Andrade, bicho. Não é o... Um extremo respeito, né? Que você não tem... é o Zezinho das Couve, cara. Claro. É o Paulo Andrade, cara. De verdade, eu falo isso pra ele. Quem me conhece na ESPN, lá de bastidores, eu sempre falo. Quando eu fui renovar contrato, que saiu o Prieto e tal, etc., eu perguntei pra eles. Eu falei assim, vem cá. Porque teve um período que eu fiquei período do Prieto, fiquei muito tempo afastado do Linha de Passe, né? E o Prieto fazia o Linha. Ele veio da Fox e tal, programa da noite, colocaram o Prieto. E ali eu falei, bom, se é uma questão contratual, o que é, etc, vamos colocar o Prieto e tal, eu vou fazer menos, né?
Mas tudo bem, toco o barco, eu sempre, sabe, bem resolvido com essas coisas. Não sou otário, tô ligado no que tá acontecendo, mas também... tô vendo como é o desempenho, mas tô na minha. Eu sou meio assim, cara, o que tem que ser meu e ponto final. E não é que tem que ser que vai cair no meu colo, não. Eu vou fazer por merecer. Sem sacanear, sem puxar tapete, sem nada. Eu vou fazer por merecer, né? Só que isso tem muito também do que aconteceu em 2014. Porque o que aconteceu em 2014 é que eu fiz várias linhas, muito a mais. Eu sei lá, eu fiz uns 10, 12 linhas a mais do que eu ia fazer. E quando terminou, o Arnaldo mandou uma mensagem, um e-mail e tal, me copiou, falando assim, vamos fazer uma reunião porque vai ter um linha de sexta. Que não tinha, só tinha um linha de domingo e linha todo dia quando era a Copa do Mundo. E aí eu falei assim, poxa, legal, boa ideia, porque a gente conversava muito e tal, não sei o quê. E eu falei assim, mas você tá mandando esse e-mail pra mim por quê? Ele falou assim, porque você vai ser o apresentador do Linha de Sexta. Né? Então, fiquei super feliz. O Trajano elogiou muito meu desempenho, falou pro Dudu Monsanto, não falou pra mim, o Dudu Monsanto depois falou pra mim, falou, o Traja ficou super feliz com você na Copa, você foi super bem e tal. Então, aquilo pra mim foi maravilhoso. Falei, reconhecimento do Trajano, Arnaldo e tal, sensacional. Sensacional. E vou ter um linha de sexta, e eu fazia o linha de sexta, e o Paulo fazia o linha de segunda, porque não tinha o de domingo. E aí, conforme foram tendo mais edições do Linha, chegou à conclusão que era legal linha pós-jogo, pós-rodada e tal, cara, ficou muito, assim, meio que dividido. Claro que o Paulo ainda faz mais linhas, né? Mas, cara, eu faço muito linha. Faz. Entendeu? Hoje em dia, o linha de domingo praticamente é o meu. Final de semana, claro, quando é esse período agora, que nem vou fazer link no sábado. O outro domingo eu fiz Sport Center e tal. Normal, mas quando volto linha mesmo, eu faço linha de domingo. O Paulo é linha de segunda. Quando o Paulo tá de férias, eu faço linha de segunda. Né? Quando é Libertadores, o Paulo vai narrar jogo. Aí eu faço. Quando tem muitos, a Dani faz. Né? Porque chegou uma hora que a gente precisava de uma terceira via também, né? Porque chegou um dia que eu tava de férias, o Paulo não podia. Foi até o Nardini que fez esse dia. Faz tempo. Então eu precisava de uma terceira. Então, assim, pra mim o Paulo é o principal, mas eu não me sinto, sei lá, é o segundo, é o reserva. Eu não me sinto reserva no Linha. Sabe? Aquela sensação de eu também não sinto isso. Eu sinto que o programa é meio que dividido. Tanto dele quanto o seu. Eu não me sinto reserva no Linha, cara, de verdade. E eu tenho um amor profundo pelo Linha. Tanto é que eu fiz 10 anos de Linha, até postei, minha namorada fez bolo e tal, e cara, foi mó legal. Mó barato, eu fiz 10 anos. Eu tenho um orgulho de fazer o Linha, era um sonho fazer o Linha. Eu brigo pelo Linha. Se eu sei que tem alguém que vai fazer o Linha que não entende o que é o programa, não entende o tamanho do programa, eu fico puto da vida mesmo. Daqui uns 10 anos, quem sabe, né, Felipão? Opa, já pensou? O cara fazendo pergunta pra nós lá. Não é? Abertura aí, Palmeiras e Mirassol. Vai nessa nessa pegada de 10 anos que acontece antes. Você vê meu caso, Então, nem quero nem pensar nisso, cara. E eu e o Paulo, a gente se dá muito bem. A gente fez uma viagem para cobrir a final da Libertadores, que foi Flamengo Atlético Paranaense, que é muito difícil a gente fazer coisa junto, porque ele apresenta, eu apresento, né? E foi muito legal de aproximação também, muito legal. Eu tenho uma baita admiração pelo Paulo Andrade. Então, cara, pra mim o programa é o programa dele, muito claro. Você ainda acha isso? Ainda acho que é o programa dele. E pra mim, nunca na minha vida tive problema com isso, cara. Pô, que da hora. Juro por Deus. Foda. Eu não tenho esse negócio de ego, um saco isso, os caras. Não dá pra viver em cima disso, sabe? Faz o seu trabalho. A TV, ela dá uma potencializada, né? Não tem como. Se um dia ele sair ou for pra outro lugar e tal, eu assumo ali. Mas, cara, se ele quiser ficar pra sempre nessa condição, né? Pra mim tá tudo bem. De verdade, cara. Você tem que respeitar as pessoas que estão ali. Quando saiu o Preto e tal, não sei o que eu tive uma reunião de renovação de contrato, eu falei, bom, pera um pouquinho, vocês vão trazer o Galvão Bueno, o Kleber Machado? Não vai trazer ninguém. Eu falei, então, pera um pouquinho. Sou eu. O que era meu, volta a ser meu. Aí sim, aí o que eu tô falando, que eu não sou otário também, né? Calma aí, né? Falei, eu até falei na reunião, falei, o Paulo faz quantos linhas ele quiser. Mas o que ele não puder fazer, sou eu, certo? Certo. Aí fechou, é isso, sabe? E é por aí. Mas cara, é essa a relação. Da hora, cara.